clorofila. Se elas têm clorofila, elas fazem fotossíntese e são importantes aqui também, né, como fixadoras de nitrogênio. Eu falei várias vezes hoje sobre a fixação de nitrogênio, porque sem essa atividade de fixação de nitrogênio seria praticamente impossível existir vida na Terra, porque todas as proteínas que nós temos no nosso corpo, elas são produzidas a partir de nitrogênio e são pouquíssimos os seres vivos que conseguem fixar nitrogênio. Então, provavelmente, se acontecer alguma coisa que destrua todas as cianobactérias do mundo, dificilmente a vida vai conseguir ser perpetuada no planeta, porque nós iríamos perder os fixadores de nitrogênio. Morfologia de bactérias. Então, rapidamente, é bastante simples falar sobre morfologia. Morfologia quer dizer forma, tá bom? Então, eu tenho aqui, cocos, são as chamadas esferas. Então, todas aquelas bactérias que forem no formato de coco, né, de bolinha, são chamadas de cocos. Aquelas que têm formatos de bastão, aqui, essa aqui tem formato de bastão, tá vendo? Isso aqui é um quê? É um bacilo. É um bacilo. Não um vacilo, não, é um bacilo. Existem aquelas que têm formatos espiraladas, né, as espiraladas, que podem ser chamadas de espirilos ou espiroquetas, tá bom? E ainda tem as em formato de vírgula, que são chamadas de vibrião. Olha um vibrião bem aqui, Olha um vibrião aqui. Professor, peraí, me explique direito essa história aqui. Se for cocos, é porque tem formato esférico. Então, você mostrou aqui uma com formato esférico. Mas tem duas juntas aqui. Se são duas juntas, eu chamo ela de diplococos. Tá bom? Sarcinas são quando juntam-se mais do que 8 bactérias. Aí não tem tetracocos seria, mas é porque na verdade essa nomenclatura ela é utilizada para você falar sobre as formas mais comuns de você encontrar aquelas colônias, né? Porque se eu tenho uma bactéria só, eu só tenho uma bactéria, mas quando eu tenho a partir de duas, isso é uma colônia. Então, existem características nas bactérias que você só consegue identificar pelo tipo de colônias que elas formam. Por exemplo, se eu estou te falando de cocos, todas as bactérias que são circulares são cocos, mas existem dezenas de tipos de cocos. Muitas das vezes a gente diferencia uma espécie de outra, porque ela forma ou diplococos, ou forma sacinos, ou forma streptococcus, que são os alinhados, né? Os alinhados aqui, os streptococcus, né? Ou estafilococcus, que são cocos reunidos de uma maneira em forma de cacho, tá certo? Fica parecendo um cacho de uva, assim, por exemplo. Tem diplobacilos também, né? Que seriam 2 bacilos unidos, aqui na foto não tem nenhuma. Streptobacilos é quando eles ficam todos alinhadinhos, assim, um atrás do outro, parecido com o que está nessa figura B aqui. Mas em vez de ser cocos, em vez de ser redondos, vão ser bacilos, que formam streptobacilos. Alguma dúvida sobre formato de bactérias? Não? Os nomes são estranhos, né? Os nomes são estranhos. Vocês não acham estranhos? A primeira vez que eu tive contato com isso daí, eu achei difícil decorar isso daí. Mas se você parar para pensar, é só você fazer analogias, né? Por exemplo, bacilos tem o formato de bastão. Cocos tem formato redondo, de coco, né? As espiraladas, que são as chamadas espiroquetas, tem formatos de o quê? De espiral. Aqui esse desenho não está muito bonito, mas se você pegar e olhar elas bonitinho, ela é igual uma mola. Ela é igualzinha uma mola. Se você depois botar no YouTube, tiver curiosidade, coloca lá, movimentação de espiroquetas. Você vai ver que ela começa a girar assim, e aí ela sai igual uma turbina de um barco, né? Dentro da água, assim que ela consegue se movimentar, girando no próprio eixo. E vibriões, os vibriões estão aqui, os vibriões, né? Eles têm formato de vírgula, né? Eles são parecendo uma vírgulazinha assim. Então é uma questão de você fazer analogia para conseguir memorizar isso daí mesmo. Não tem muita escapatória nesse caso aí, não.
Agora vem a parte mais interessante da nossa aula de hoje, que é aprofundar em reprodução de bactérias. Depois a gente vai falar de doenças, né? Então, as bactérias, elas têm um tipo de reprodução que eu digo assexuada, tá bom? Também pode ser chamado de cisciparidade ou bipartição, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que o único indivíduo, ele vai se dividir em dois, tá bom? O que eu tenho mostrando aqui para vocês é uma cisciparidade ou bipartição. Deixa eu ver aqui. Eu não trouxe nenhuma com esporulação. Algumas delas, algumas bactérias, elas podem esporular, tá bom? Que é a formação de endosporos. Deixa eu explicar um pouquinho o que seria essa esporulação aqui, já que eu não coloquei a figura aqui. Imagina lá uma bactéria que ela caiu no ambiente. Quando ela cai no ambiente, ela vai começar a captar os nutrientes que estão nesse ambiente aí. Vai começar a se alimentar desses nutrientes, tá bom? E aí vai começar a se dividir. 1, 2, 3, 4, 5 bactérias. Vai chegar uma hora que esses nutrientes eles vão se acabar. Quando acabar esses nutrientes, a bactéria ela não é igual um passarinho, que ela começa a bater asa e ela vai se embora para outro lugar voando, né? A bactéria está presa naquele ambiente onde ela vive. Ela não consegue sair daquele local ali. Até mesmo porque qualquer distância com a bactéria, como ela é do tamanho, né, microscópico, é muito difícil ela conseguir se locomover. Então ela está 100% suscetível às variações ambientais. Caso ocorra uma escassez de nutrientes, a bactéria vai morrer. Ela acaba morrendo, entendeu? E aí algumas bactérias elas formam o que eu chamo de esporos. É como se fosse, ela perde toda a célula dela, toda a célula é destruída, mas ela guarda o material genético dentro de uma bolinha bem pequenininha. Essa bolinha é chamada de esporos. E aí, no dia que o ambiente voltar a ser condições favoráveis, uma nova bactéria eclode lá de dentro e consegue repovoar todo o ambiente novamente. É por isso que é importante você, por exemplo, cozinhar alimentos. É por isso que é importante você limpar bem a sua casa, porque se ficar esses esporos lá, a bactéria rapidamente volta a povoar a sua cozinha, a sua casa e os seus alimentos também. Voltando agora ao assunto principal que é dessa figura aqui, né, que eu vou chamar de bipartição. Bipartição é sinônimo de cisciparidade, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como é que acontece então a forma assexuada. Assexuada. Assexuada, pessoal, significa o quê? Se é assexuado, significa que não tem troca de material genético. Vou repetir. Forma assexuada, reprodução assexuada. Se não tem sexo, não tem troca de material genético. Guardou essa informação na cabeça, né? Ou seja, essa bactéria que está aqui vai dar origem, no final das contas, a essa e essa que está aqui. Mas se eu pegar o DNA dessa daqui e comparar com essa daqui, é exatamente o mesmo DNA. E essa que está aqui do outro lado? Se eu pegar esse DNA, sequenciar, olhar os genes que tem lá dentro, é exatamente a mesma bactéria que tem do lado de cá. Se não tem troca de material genético, ela vai ter que usar o próprio material genético dela para dar origem a duas células. Então, como é que acontece a reprodução, não é, por bipartição das bactérias? Eu tenho lá uma bactéria, né, que está lá no ambiente, e aí as condições agora são favoráveis para ela poder se multiplicar. E ela vai pegar esse DNA dela aqui, tá vendo? Ó, não tem núcleo, né? A bactéria procariota não tem núcleo, mas o DNA está lá solto no citoplasma. O DNA ele precisa se multiplicar para poder, né, quando a célula dividir em dois, um pedaço do DNA vai para lá, outro vem para cá. Então, o que vai acontecer? No primeiro momento é duplicar esse DNA. Esse desenho não está mostrando muito bem, mas bem aqui eu tenho uma bolinha, ó. E depois você vai ver que vai ter uma bolinha do lado de cá e uma bolinha do lado de lá. Isso daí são plasmídios. Opa, então são duas coisas que você tem que prestar atenção aqui, ó. Uma coisa é esse desenho aqui, né, esse garrancho aqui, que é o cromossomo da bactéria. E a outra coisa é um plasmídio, que é essa bolinha que está aqui do lado. Qual que é a diferença de um cromossomo, né, no caso da bactéria, para um plasmídio? Um cromossomo, ele, no caso das bactérias, vai carregar todos os genes necessários para poder produzir uma bactéria.
Eu não preciso de um plasmídio para poder produzir uma bactéria. Olha, professor, se eu não preciso de plasmídio, por que as bactérias carregam plasmídio? Porque as bactérias conseguem trocar plasmídio, tá? Plasmídio é DNA também, só que é um pedacinho muito pequeno de DNA, tá? Se a bactéria que está bem aqui entregar o cromossomo para outra bactéria, ela morre, porque ela vai ficar sem informação genética. Mas se ela troca só um pedacinho de plasmídio, todo o resto da informação genética está guardada dentro do cromossomo. Então, a primeira coisa que tem que acontecer, ó, eu estou aqui no estágio 1, tá? A primeira coisa que tem que acontecer na reprodução por bipartição, não está querendo voltar porque eu estava antes, aqui voltou. Na primeira etapa aqui da bipartição, a primeira coisa que vai ter que acontecer daqui para o 2 é fazer o quê? Esse material genético vai ter que dividir, né, vai ter que ser multiplicado em 2 partes. Depois, na terceira parte, uma parte vai se deslocar para um lado da célula, a outra parte do material genético, né, vai se deslocar para o outro lado da célula. Vai se formar um fuso mitótico, bem aqui, ó, forma-se o fuso. Depois, as células vão ser separadas. Essa daqui vai para aquele lado de lá, essa daqui vai para o lado de cá. Então, característica da reprodução assexuada, ela é feita por bipartição, porque parte no meio, parte em 2, tá bom? E o material genético é sempre o mesmo. Então, essas que são as características. Reprodução das bactérias sexuadas. Opa! Vocês ainda não estão na idade não, né? Pelo menos não deveriam, né? De estar fazendo atividade sexual. O que acontece na atividade sexual? Existe troca de DNA. Não tem troca de DNA quando os seres humanos fazem sexo? A mulher recebe o esperma do homem, dentro do esperma do homem nada mais é do que o material genético do homem, né? Dentro do espermatozoide vai sendo carregado o DNA do homem, né? Então, sempre quando você fala em reprodução sexuada, você vai ter que lembrar disso. Toda forma de reprodução sexuada existe o quê? Uma recombinação genética, né? Você vai combinar de novo todos os cromossomos, o que veio do pai e o que veio da mãe. Então, são quantas formas de reprodução sexuada em bactérias? 3. Transformação, transdução e conjugação. Vamos ver agora cada uma dessas 3 formas. Aqui estamos na primeira forma, tá bom? Isso aqui é uma forma sexuada, aonde vai acontecer a transferência de genes por transformação. Então, o primeiro tópico que eu vou falar aqui para vocês agora é transformação. Olha só essa bactéria que está aqui embaixo. Ó. Essa bactéria que está aqui embaixo, ela morreu. Alguma coisa aconteceu que levou essa bactéria à morte. A bactéria morreu, né? Morreu, acabou. Só que quando ela morreu, todo aquele DNA dessa bactéria aqui, ele vai ser jogado no meio ambiente. Às vezes, no meio desse DNA aí, tem uma informação importante, não é, para poder ajudar outras bactérias a poderem sobreviver. Aí o que vai acontecer? Está vendo que o DNA dessa bactéria aqui que morreu é vermelho? Quando ela morrer, ela vai soltar os pedacinhos de DNA. Essa outra bactéria aqui, que não tem nada a ver, ó, o DNA dela inclusive é azul, vai capturar um pedacinho desse DNA, jogar para dentro dela mesma, e vai incorporar. Tá vendo aqui, ó, o pedacinho vermelho aqui, ó, foi incorporado no DNA dessa bactéria aqui. Alguém pode me dizer qual que é a vantagem que a bactéria tem durante uma transformação? Qual o tipo de vantagem que a bactéria pode ter, né, realizando uma transformação, ou seja, captando no ambiente o DNA de outras bactérias? Alguém fala para mim que vantagem pode acontecer aí? Eu estou falando sozinho aqui. É uma forma de evolução, não deixa de ser uma evolução. Esse desenho aqui não está mostrando, né? Mas vamos supor, imagine que essa bactéria aqui tivesse um flagelo bem aqui.